Olá pessoal, graça e paz sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Tudo bem com você? Bom, a mensagem que eu trago hoje, ela é com base no texto, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 6, no versículo 34 ao 44. Lá fala sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus fez. Eu vou resumir um pouco da história e depois eu vou trazer a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração para falar para você hoje. Lá Jesus, ele chama os seus discípulos para ir para um lugar deserto. Só que quando Jesus ele vai para esse lugar deserto com os seus discípulos, a multidão ela segue a Jesus. E aí quando Jesus chega nesse local, já tinha uma multidão. E aí ele olha para essa multidão com compaixão, com piedade, e aí começa a ensinar aquelas pessoas, né? Porque aquelas pessoas estavam ali como se fossem ovelhas sem pastor, desgarradas. E aí Jesus começa a instruir essas pessoas. Quando vai ficando tarde, já os discípulos eles chegam para Jesus e diz: Jesus, mestre, já está tarde, despede a multidão para que eles possam ir na vizinhança comprar pão para comer. E aí Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: deem vocês mesmos a eles de comer. E aí os discípulos dizem que se tivesse 200 denários, que era a moeda daquela época, não era suficiente para comprar tanto pão para tanta gente. Né? E aí Jesus, ele pede para que eles peguem ali o que eles têm nas mãos. E eles vão ver, tem 5 pães e 2 peixes. E aí eles começam, né? Jesus, ele ora, agradece os pães e aí começa a dividir com os seus discípulos e pedindo os seus discípulos para entregar à multidão, né? E aí, eu lendo essa passagem, Jesus ele multiplicou os pães e os peixes e deu para todo mundo, ainda sobrou 12 cestos cheios de pães e de peixes. Lendo essa passagem, eu fiquei assim a imaginar uma coisa. Eu parei para pensar em algo. O que passava, o que assim na cena, o que passou na cabeça dos discípulos, né? Porque assim, os discípulos, eles vendo a multidão e vendo que tinha só 5 pães e 2 peixes, eles começaram a pegar os peixes da mão de Jesus, entregando à multidão, pegando. E aí eu acho que deve ter tido um determinado momento que eles pensaram assim: peraí, mas não era só 5 pães, não era só 2 peixes, como é que tá dando para tanta gente? Né? Então eles podem ter pensado assim. E aí o que acontece? O coração, a palavra do Senhor, mais adiante nesse texto, diz assim que o coração dos discípulos eles ainda estava endurecido para entender de fato que eles estavam diante do Filho de Deus, de Jesus Cristo, o Cristo que havia de vir, o Filho de Deus. Né? Creio que por muitas vezes eles poderiam ter pensado que Jesus era apenas mais um profeta. Afinal de contas, o profeta Elias, ele multiplicou a farinha e o azeite da viúva, que não se acabou. O profeta Eliseu, ele reviveu, ressuscitou o filho da sunamita. Então, alguns milagres que Jesus fazia, para eles poderia ser assim, não é apenas mais um profeta. Só que a todo momento Jesus fazia algo além, algo a mais, né, para provar para eles, para que os olhos deles, os olhos e a mente abrissem para entender que ele era o Filho de Deus, né? E aí trazendo para a gente, trazendo para mim e para você neste dia, muitas das vezes a gente pensa, a gente pode fazer o que os discípulos fizeram, tentar delimitar o poder de Jesus, tentar imaginar que Jesus ele pode fazer isso ou pode fazer aquilo, mas outra coisa Jesus não pode fazer. Então, muitas vezes a gente pode fazer isso, a gente pode cair nessa tentação de tentar colocar limites no poder de Deus. Mas lá em Mateus 28, Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus disse assim, disse para os seus discípulos: foi-me dado todo o poder no céu e na terra.
Isso quer dizer todo o poder. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Então isso quer dizer que nada está fora do alcance, do controle das suas mãos. Tudo é possível para ele. Ele tem o poder de tudo. É isso que nós devemos entender. Só que aí a palavra do Senhor, ela me diz que nós devemos crer. Jesus, ele não pode fazer muitos milagres, curar muitos enfermos na sua terra. Por quê? Por conta da incredulidade das pessoas que estavam ali à sua volta. Diziam, não é Jesus, não é o carpinteiro, não é o filho de Maria, as suas irmãs, os seus irmãos não são isso e aquilo. Então, por conta da incredulidade deles, de tentar fazer isso, de tentar imaginar qual seria o poder, de onde viria o poder de Jesus, é que Jesus não pôde fazer muitas coisas. Ele foi então para fora e fez milagres em outros locais, em outras regiões. A palavra do Senhor, ela me diz, né, que nós devemos ter fé. Ela me diz assim, que a fé, ela é o primeiro passo para Deus agir. Me diz mais ainda, me diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. O que é o firme fundamento? É como se fosse o alicerce de algo que eu não vejo. Então, a minha fé é isso, ela é o alicerce, ela é a base. A partir da minha fé é que o Senhor ele vai agir ao meu favor. A partir da minha fé é que ele vai fazer aquilo que eu peço, aquilo que eu determino, que eu coloco nas mãos dele em oração. Então, o que eu aprendo com essa mensagem é que a fé é o primeiro passo e que nós não devemos impor limites, colocar limitações, delimitações no poder e na ação de Deus e de Jesus Cristo na nossa vida. Amém? É essa mensagem que eu trago para você neste dia e eu espero que o Espírito Santo ministre melhor o seu coração. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Eu te espero no próximo vídeo e até mais.